Programa Ciro Santos Convida. Oi, gente! Eu sou o Ciro Santos, estou de volta com o programa Ciro Santos Convida. E hoje nós estamos aqui com o convidado João Vitor Alves. Ele é nutricionista e vamos falar sobre uma coisa muito importante e interessante que está na moda, o medicamento Ozempic. Muito obrigado pela presença, João Vitor, prazer todo meu. Agradeço, Santos. Vamos fazer aqui, tirar umas dúvidas que todo mundo tem, né? Tá. O que é Ozempic? E assim, para que ela foi realmente, originalmente idealizada? Então vamos lá. O Ozempic, como as canetas emagrecedoras, né, que está agora no mercado em uma crescente, virou uma moda. Então, o Ozempic, o Wegovy, Saxenda, dentre as outras canetas emagrecedoras, o princípio ativo é a semaglutida, tá? Então a semaglutida... O que é isso? Tá. A semaglutida, como as canetas emagrecedoras, o princípio ativo é a semaglutida, que ela foi intencionalmente criada para o tratamento da diabetes do tipo 2. Sim. Mas foi visto, né, que ela também funciona como emagrecedor, por diversos mecanismos que a gente vai conversar aqui ainda, tá? Mas a gente também tem a semaglutida na forma de cápsula para ingestão oral, não somente via injetável, né, como outros medicamentos, que são os fármacos que são utilizados para tratamento de diabetes do tipo 2. Tá, como é que ela funciona na perda de peso? Como é que o Ozempic funciona? Na gente, por exemplo, se eu tomo Ozempic, se eu aplico Ozempic, como é que ela funciona? Tá, então, no diabetes, vamos primeiro falar do diabetes. No diabetes, ela vai estimular a produção de insulina, né? Então, ela vai baixar a glicemia da nossa corrente sanguínea. Mas, para o tratamento off-label, o que é o tratamento off-label? É quando a gente tem um fármaco que ele é direcionado para tratar uma doença específica, mas foi visto que ele tem uma outra ação. Certo. Então, esse é o medicamento off-label. Então, o uso do Ozempic para o emagrecimento, para a perda de peso, é um uso off-label. Então, ele estimula, né, ali a produção do GLP-1. O GLP-1, ele é um hormônio produzido ali nas células L do nosso trato gastrointestinal. Tá, deixa eu te falar. Ele está falando assim, várias coisas técnicas, e vou perguntando, porque nem eu sei, né? Então é bom você dizer. Esse, como é que é? Você falou agora? GLP-1. GLP-1. O que é GLP-1? Tá, o GLP-1 é um hormônio que ele é produzido nas células L do nosso trato gastrointestinal, especificamente no nosso intestino delgado, tá certo? Então, ele estimula ali essa substância. E o que acontece? No nosso sistema nervoso central, ela estimula a saciedade. E além disso, o GLP-1, né, que no caso é o semelhante à semaglutida, ele faz com que a gente diminua ali o nosso peristaltismo, que é o movimento de propulsão do alimento no trato gastrointestinal. Então isso estimula a saciedade. E ele também retarda o esvaziamento gástrico, que no caso aqui no estômago. Então o alimento ele permanece mais tempo ali. E você quase não come. Isso, caso você não come. Por isso que você tem aquela sensação de saciedade, aquela sensação mecânica também do estômago. Essa vacina, essa caneta, ela é aprovada pela Anvisa? Sim, ela é aprovada justamente para o tratamento de diabetes. Diabetes. Exatamente. Só que, como eu disse, o uso off-label dela é utilizado aí para o emagrecimento. Então, alguns efeitos colaterais também podem surgir pelo uso da medicação. Eu já ia perguntar sobre isso. Mas antes eu queria saber, tem que ter prescrição médica para usar o Ozempic? Para usar o Ozempic, sim, mas para você comprar, não. Então, por isso que é muito difundido o uso e a compra desse medicamento para o emagrecimento. Então é super fácil comprar. Para comprar é fácil. Depende também da questão mercado financeira, negro, né? É caro. É caro, é muito caro. Uma caneta chega a custar, assim, depende muito do laboratório, da farmácia que você compra, né? Então, chega a custar de 500 até R$1.100. Eu já cheguei a ver até de 1.200. E uma caneta dá para quantas aplicações? Uma caneta dá para 2, 3 aplicações no máximo. Depende da dose, né? A dose que é sugerida do Ozempic, né? Porque o Ozempic é da marca Nordisk. Sim. Né? Então, a gente tem as outras variações. Então, varia de 0,25 e vai aumentando. Mas isso vai da prescrição médica. Certo. Então, eu posso começar a tomar o Ozempic, eu tomo uma dose por dia, eu aplico uma dose por dia, é isso? Geralmente o que as pessoas fazem, o que eu observo, né? As pessoas vão por semana. Elas começam com uma dose menor, e aí vão aumentando e vão observando os efeitos colaterais. Né? Isso que eu ia perguntar, os efeitos colaterais, quais são? Porque assim, eu tive agora há pouco tempo fora do Brasil, com o Amadeu Maia, o Amadeu começou a tomar. O Amadeu Maia, vocês conhecem, que faz a Biba, e ele disse para mim, meu Deus, estou tendo umas
crise, umas coisas de tontura, dor de cabeça, e eu acho que é a Ozempic. Ela dá isso? Sim, porque como ela estimula ali a saciedade, o indivíduo vai tender a fazer o quê? Comer menos. Só que é aquela coisa que eu sempre falo, você não pode tapar o sol com a paneira. Porque você pode comer uma quantidade, né, um volume menor de alimento, só que você pode, entre você trocar um prato de macarrão e um pacote de Doritos, o pacote de Doritos vai ter 1.000 calorias mais ou menos, um pacote grande, diferente de um prato de macarrão. Então não adianta o indivíduo comer menos, mas comer desses alimentos que são vazios em calorias, em nutrientes, na verdade. Tá. E em quanto tempo a gente consegue ver os resultados dessa vacina? Varia. Posso chamar de vacina? Posso? Não. Não. Chamo de quê? Um hormônio. Um hormônio, tá. Um hormônio, Em tá? quanto tempo a gente vê o resultado desse hormônio? Geralmente, o que eu consigo observar é geralmente 2 semanas. Só que isso vai depender de indivíduo para indivíduo e da dose, certo? Então varia muito. Mas o resultado é rápido. Mas ele pode criar um efeito sanfona, tipo, eu tomei, aí parei de tomar, voltei a comer. Ele cria esse efeito sanfona ou ele mantém por muito tempo? Ele pode criar, né? Mas por quê? Porque o indivíduo ele vai comer menos. Só que a obesidade, ela é multifatorial. São diversos fatores. Você não pode pegar um medicamento isolado para tratar a obesidade. Tudo bem, o indivíduo ele vai perder peso. Mas os outros fatores que estão envolvidos, como fatores sociais, econômicos, o ambiente que aquele indivíduo está inserido, a disposição de quais alimentos aquele indivíduo está disposto a comer, o que ele pode comer. Porque geralmente nas classes mais baixas a gente tem o quê? Os alimentos hiperpalatáveis, com muito sódio, muita gordura, muita caloria, e que geralmente, né, eles passam mais tempo armazenados, Sim. Eles não estragam muito rápido e são mais baratos. Então, geralmente, para a classe mais pobre, infelizmente, esses alimentos estão muito disponíveis. E onde é que a gente vê mais obesidade? Exatamente. Agora, existem estudos científicos que comprovem a eficácia da Ozempic? Muitos estudos científicos, é uma grande crescente, né? Um dos principais estudos que divulgou, né, que houve aí essa fama do Ozempic, foi da revista Science, né, que é uma revista mais famosa, uma das mais famosas do mundo, de alto impacto, que divulgou realmente essa ação do Ozempic não somente na liberação da insulina para o tratamento de diabetes tipo 2, mas também para o emagrecimento como off-label. Mas tem muitos estudos crescendo, até mesmo envolvendo a semaglutida no nosso sistema de fome. Semaglutida. Semaglutida. É o quê? É um análogo do GLP-1. Gente, é muita linguagem diferente, né? Por isso que eu estou perguntando. Um análogo do GLP-1. O que é um análogo? Uma substância que é semelhante àquele hormônio. Ele é semelhante ao GLP-1. Então, assim, a gente vê várias marcas, né? O Wegovy, a gente vê o Saxendra. E o que muda? É só geralmente alguma modificação na molécula do hormônio. Tá, você, por exemplo, você indica ao seu paciente o Ozempic? Não, eu sou nutricionista, então Sim. eu não posso trabalhar prescrevendo o medicamento. Só que o que eu sempre converso, como eu falei, a obesidade, né, ela é multifatorial, sobrepeso e obesidade. Então, primeiro é necessário trabalhar os fatores psicológicos, os fatores econômicos, a disponibilidade desses alimentos, a atividade física, importantíssimo. Sim. Então, não adianta você tapar o sol com a peneira, você tomar o medicamento e não mudar o seu estilo de vida. Nesses fatores que a gente está conversando, porque é isso que vai impactar no resultado duradouro e evitar, como você falou, o efeito sanfona. Tá, nós falamos também sobre efeitos colaterais. Eu comentei sobre dor de cabeça, alguma coisa assim. Quais são os outros efeitos colaterais que você vê e que você pode dizer para o público que a Ozempic dá? Náuseas, vômitos, diarreia, mas isso depende de paciente para paciente. Pode ter paciente que, por exemplo, com um chip, porque como ele diminui o movimento de propulsão do nosso intestino, que é o peristaltismo, aquele alimento ele passa mais tempo ali no nosso trato gastrointestinal, principalmente no intestino delgado, que é onde é absorvido mais água, Sim. que forma as fezes. Então, ele pode constipar, né, ficar com fezes ressecadas e não evacuar. E as náuseas e vômitos também por mexer nesse mecanismo do nosso intestino. Isso é só no começo ou durante todo o tempo que a pessoa está usando o Ozempic ela sente? Não, ao decorrer do tratamento, o que a gente observa é que vai diminuindo os sintomas, né, esses efeitos colaterais. E também uma curiosidade, né, que a gente consegue observar é a face de Ozempic, ou Ozempic Face, ou ria de Ozempic, que são alguns termos que são relatados, que são os pacientes que perdem muito peso.
Então a gente tem a proporcionalidade, né, da nossa cabeça com o nosso tronco. Então esses pacientes eles acabam perdendo muita gordura, massa muscular, peso total aqui no tronco e a cabeça vai ficando grande não muda nada. Com a proporção do corpo, né? E principalmente aqui nas bochechas vai perdendo muito. Então você consegue observar que ela vai entrando, você vai ficando praticamente um esqueleto. Caramba. Muito mais. A gente consegue observar, né, em muitos famosos. O próprio Elon Musk, ele utilizou o Ozempic, né, e ele ficou realmente com essa proporção diferenciada. Tem vários famosos usando muitos isso, né? Muitos famosos. Muitos. E não vamos comentar não quantos famosos são aqui, porque a pessoa pode ficar... Comenta, vamos comentar. Quais são os famosos que você sabe que usam o Ozempic, mas assim, que usaram, estão usando, mas estão bacana, ficaram legais? A Maiara Maraíza, né? Acho que é a Maiara ou a Maraíza, que foi... As duas emagreceram muito, né? Sim, mas teve um que emagreceu bastante, né? O Elon Musk é um dos famosos também. Isso que eu tô lembrando agora, né? Foram um dos que emagreceram bastante. Mas a Maiara e Maraíza, eles ficaram... Foi bem interessante, porque assim, a gente observa, porque quando alguém faz uma bariátrica, por exemplo, tem gente que envelhece com a bariátrica, né? Envelhece, fica aquela coisa assim, meio velhinha, muito caído. E outras não. Outras fazem a bariátrica, fica bacana. Acho que é o caso do Ozempic também. Tem gente que usa Ozempic e ficou bacana, emagreceu, parece que fez uma nutrição bacana, malhou. Mas vamos falar um pouco da dinâmica, né? Do uso da semaglutida, né? Tá. Que a gente está se detendo aqui ao Ozempic. Mas o que acontece? Quando o indivíduo ele vai perdendo peso, o peso é total. Dentro do peso a gente tem massa magra, massa muscular, peso ósseo, peso de água. Então, o que o indivíduo vai perder? Primeiro a gordura. Ele vai perdendo a gordura. Porque como ele está muito saciado e diminuiu muito o consumo calórico, o corpo ele vai querer tirar de algum lugar as calorias para se manter vivo. Agora, falando em corpo, que diminui tudo, eu quando eu emagreci muito, emagreci só 7 quilos. Meu pé emagreceu. Você acredita nisso? O pé emagreceu. Por que eu sinto isso? Vamos falar isso depois do intervalo. O meu pé emagreceu, eu senti porque era a minha personagem, galera. Eu vou contar pra vocês logo depois do intervalo. Fiquem aí, que Ciro Santos convida a volta já com esse papo maravilhoso sobre o Ozempic. Voltando com o Ciro Santos Convida, e eu tinha parado falando sobre o meu pé. Na realidade, eu senti isso por conta da personagem. Quando eu emagreci, eu calçava 39 e os sapatos da Virgínia começaram a ficar largos, assim, sambando. Diminuiu 1 centímetro. 1 centímetro já é 1 centímetro. Eu estou calçando 38. Isso normalmente acontece? Acontece, sim. Então, como a gente estava falando da dinâmica do Ozempic, né? O indivíduo está comendo menos calorias do que ele precisa. Então, o corpo ele vai tirar das suas reservas de gordura, músculo, tudo isso. E quando o indivíduo perde peso, como eu falei, você pode perder massa magra, massa muscular, peso ósseo, vai depender do que você está perdendo ali. Por isso que é importante a avaliação antropométrica, a avaliação física, para você entender o que você está perdendo, né? Então, ele tende, sim, a queimar os estoques de energia, né? Os estoques de glicogênio, por isso que esse indivíduo vai ficando cada vez mais magro, né? Mais seco. Então, por isso que dá aquela aparência mesmo de magro, muito magro. Então, isso pode, sim, ser muito prejudicial. Até mesmo que o indivíduo está comendo menos. Pode estar comendo os hiperpalatáveis ou alimentos hipercalóricos, como eu dei o exemplo aqui do Doritos, né? Que não tem nada de vitamina, de mineral ali. Então, esse indivíduo ele vai ficando fraco, letárgico. Então, por isso que vai se gerando esses efeitos colaterais que, consequentemente, vem náuseas, vem diarreia, desequilíbrio hidroeletrolítico, né, que é a perda ali desses eletrólitos, desidratação. Tá. Então, gente, só lembrando, ninguém aqui está levantando bandeira sobre o Ozempic, não. Nós estamos tirando dúvidas, não só para mim, como para vocês também. E essa é a minha pergunta. Esse medicamento, ele é prescrito por um médico, por um nutricionista, tipo assim, tome o Ozempic, ou não? O nutricionista, ele vai trabalhar com a dieta. Sim. Jamais ele pode prescrever a medicação. Quem vai prescrever geralmente é um nutrólogo, um médico. Mas se for o caso de diabetes, não é isso? Porque ele vai prescrever para o caso que a Ozempic foi fabricada para isso, não para o emagrecimento. Depende do caso. Porque geralmente,
como eu falei, há estudos que mostram a eficácia do Ozempic na perda de peso. Só que ele foi direcionado para o tratamento da diabetes tipo 2. Porém, há sim essa ação. Como qualquer outra droga que a gente pode pegar, como a metformina para os diabéticos, ela pode ser casada, pode ser utilizada com outros medicamentos para melhorar mais ainda o quadro daquele paciente. Vem cá, como é que é o uso indiscriminado do Ozempic? Pode afetar a disponibilidade para pacientes com diabetes tipo 2? Pode sim, porque como a gente viu nesse ano, começo do ano principalmente, o uso do Ozempic foi tão grande que faltou nas farmácias. Não só o Ozempic, né? Como os outros análogos. Hoje é fácil assim de encontrar o Ozempic em qualquer farmácia? Eu poderia dizer que sim, né? Mas você pode ir muito bem na farmácia e está faltando justamente pela procura desse fármaco, infelizmente. Porque há um tempo atrás, parece que você só conseguia esse medicamento fora do Brasil. Sim. Agora você encontra aqui. Porque a Nordisk, que é a empresa que produz o Ozempic, ela vendeu bilhões, ela chegou a custar, hoje ela custa mais do que a própria Louis Vuitton, porque ela ultrapassou os ganhos que ela tinha, né? Porque quando você desenvolve um fármaco, o que a indústria vai fazer? É justamente querer vender mais, impulsionar a venda daquele fármaco para pagar as pesquisas que foram feitas para o desenvolvimento desse fármaco. Vou inventar um remédio, alguma coisa, para poder ganhar dinheiro. Porque realmente é impressionante esse fato de você não encontrar esse medicamento por tanta procura. Exatamente, isso pode prejudicar principalmente esses pacientes que necessitam dessa medicação. Até mesmo porque é aquela coisa, oferta e procura. Se você aumenta muito a procura, você vai aumentar muito o valor daquele medicamento. Como a gente conversou aqui sobre os valores, é muito caro. Principalmente para uma pessoa que não consegue ali classe média baixa, não consegue manter esse tratamento, né? E o Ozempic, ele causa uma dependência? Tipo, ele pode causar uma dependência a quem usa? Tipo, caramba, e agora? Não tenho mais. A pessoa está emagrecendo. Sim. E aí, sei lá, acabou o dinheiro, por exemplo. E agora como é que eu vou fazer? A pessoa pode ter essa dependência de, ai meu Deus do céu, tem que ter ela de qualquer maneira. Não tem. Não. Ele não gera dependência até mesmo porque ele é tarja vermelha. Então ele não é um medicamento que gera dependência. A dependência que a gente fala seria dos resultados. A pessoa não quer treinar, não quer mudar o estilo de vida e fica utilizando a medicação. Sim, e parei de tomar o Ozempic. Aí voltei a comer normalmente, porque aí, como você falou, ela causa aquela saciedade. Isso. Né? Voltei a comer, eu vou voltar a engordar. Isso. A pessoa vai ter uma hiperregulação da fome. Ou seja, ela estava com o apetite bem inibido ali, e ela tira a medicação, o que não é recomendado tirar de uma vez, e vem aquela hiperregulação, né, da fome. Então a pessoa tende a comer cada vez mais. Ela não tem esse equilíbrio, não tem o controle. E até mesmo o Ozempic, quando você tem um uso muito exagerado, né, ou por muito tempo, a gente não pode tirar essa medicação de uma vez. Tem que ir desmamando, como a gente fala, né? Fazer o desmame da medicação. Até mesmo para o paciente ir trabalhando nesses outros fatores, né, psicossociais. Aí eu pergunto para você, doutor, quais são as outras alternativas que as pessoas que estão nos assistindo têm ao invés de usar o Ozempic para emagrecer? A gente tem outras substâncias naturais, né, como aqui a gente pode falar, né, a cafeína. Nós temos outras substâncias dentro da nutrição que a gente pode utilizar. A cafeína emagrece? Muito. Também deixa você pilhado. Mas se você usa demais, ela vai gerando ali... Cafeína. Eu não posso tomar cafeína, gente. Se eu tomar cafeína, acho que eu vou matar todo mundo aqui. Não posso fazer isso. Porque eu sou muito elétrico, pilhado. O café é uma das maiores bebidas do mundo, né? Que é tomada, né? A gente consegue observar, o pessoal... Eu sou viciado em cafeína. Eu não gosto muito de café. Eu tomo até cappuccino, mas café eu não sou muito, não. Mas aí a gente tem, né, outras plantas que a gente pode fazer como formulação, o chá verde, né, várias plantas que a gente pode utilizar ali no tratamento dessas comorbidades, dessas doenças, até mesmo a perda de peso, e que não geram efeitos colaterais, né? O que eu observo, que a gente observa na literatura, é que não há tantos efeitos colaterais como uma medicação. Sim. Então, a gente consegue trabalhar diversos outros campos, né, que a gente fala aí do medicamento, ele vai tratar somente aquilo. Se a gente põe o chá verde, por exemplo, vai tratar o nosso perfil lipídico, ele ajuda a reduzir a glicemia, melhora a saúde do nosso intestino, melhora a pele por ser antioxidante. Fala em chá, por exemplo, chá verde. O chá verde você vê em várias... Você vê ele em sachê, você vê ele em caixinha, você vê ele em vários tipos. Qual é o melhor chá verde? Ou como você pode fazer um chá em casa? Porque, por exemplo, o meu médico, como eu tenho um problema de cálculo renal...
ele não recomendou que eu tomasse chás, porque nem todo mundo sabe o que está ali dentro daquele saquinho, que pode haver misturas. Exatamente. Certo? Exatamente? Isso. Ele estava certo ao falar? Correto. Então pronto. Eu evito tomar chá, eu evito tomar vitamina C, por exemplo. Vitamina C, que todo mundo toma, né? Aquela vitamina C Sim. que se dissolve na água, eu não posso tomar, porque ela também pode dar os cálculos renais. Água com gás, enfim, uma série de coisas. Aí eu pergunto, o chá verde, por exemplo, qual a melhor forma de tomar ou qual o melhor chá verde que a gente pode tomar para ajudar no emagrecimento? Tá, então, quando a gente fala de chás, de plantas, não é todo mundo que tolera o paladar, Sim. Né, primeiramente. E a gente tem os diferentes métodos de preparação para você aproveitar as substâncias daquela erva. Como, por exemplo, a gente tem a decocção, que é utilizada para cascas, para raízes, que você deixa ela fervendo na água. Sim. Diferente da infusão, você primeiro ferve a água depois e coloca na planta, né? Geralmente é utilizada para folhas, e aí você faz a infusão. Você tapa, deixa um tempinho. Exatamente. Você vai extrair o que tem daquela planta. Só que a concentração que tem no chá, ok, é muito boa. Só que ela não chega a ser numa formulação manipulada, que você pode colocar uma concentração muito maior dos ativos que tem naquela planta dentro de uma cápsulazinha. E que o paciente ele não vai sentir o sabor, o paladar, que pode incomodar, né? Tá. Por exemplo, eu não sabia que o chá verde também era tão importante tão eficaz para o emagrecimento. Tem muitas pesquisas, não só com chá verde, mas com diversas outras citros chineses, que é vindo de uma laranja azeda, o próprio... Hibisco. O hibisco, o gengibre. Então, são plantas que a gente pode utilizar para emagrecimento e que tem diversas outras funções boas para o nosso organismo. Por exemplo, o gengibre também diz que é muito bom para o emagrecimento. Porém, o gengibre também tem um problema que ele pode aumentar a pressão. Na verdade, pode diminuir. Diminuir a pressão. É diminuir? Isso. Eu achei que fosse aumentar. Por isso que eu quase não Ele é não muito como gengibre. anti-inflamatório também, o gengibre. Muito anti-inflamatório. Então, quando a gente coloca em cápsula, a gente consegue ter um poder muito maior daquele ativo. A gente pode ainda isolar uma substância que tem dentro daquela planta. Por exemplo, o chá verde, que a gente estava falando, ele tem diversas catequinas. Uma delas é a epigalocatequina 3-galato. São nomes, a nomenclatura é difícil. Ele gosta de falar nome difícil, né, gente? E aí a gente pode isolar essa substância, que também tem diversas funções boas para o organismo, e colocar dentro de uma cápsula. Por isso que você é magro, sabe? Todas as coisinhas e mantém o corpo. Mas isso tudo tem que ser junto com uma atividade física, né? Exatamente, são um conjunto de fatores. Não adianta você ir para o nutricionista e não querer treinar, porque a chance de você perder sua massa magra, massa muscular é muito grande. Né? E ficar flácido, já flacidez ou até mesmo efeito. Eu ganhei pouca massa muscular nesse período porque realmente eu não tenho ido à academia. Eu tenho que dizer isso para você, o Dr. Petros deve estar vendo o programa, porque assim, eu não gosto de academia. Eu sei que eu tenho que ir por vários motivos. Um deles é por saúde, né, pela minha idade, e para ajudar a manter o meu corpo, porque eu fiquei muito feliz ao emagrecer 7 quilos, porque tudo melhora. Melhora o show, melhora o personagem, melhora a energia em cena, tá? Mas se eu estou na academia, melhora muito mais. Demais. E consigo manter o peso, né? Então, qualquer atividade, qualquer coisa que você faça, ou Ozempic, ou chá verde, tem que ter academia. Isso, o exercício ele vai trabalhar, né, a parte psicológica, psicomotora, então tem diversos benefícios direcionados ali pelo exercício, né, anti-inflamatório, antioxidante, anti-câncer, diversas propriedades, né, e até a nossa própria massa muscular. Então tudo isso ajuda. Você perde peso, mas a massa muscular você ganha, né? Então eu quero saber aqui, só para a gente terminar esse assunto, quais são os impactos éticos de alguns medicamentos originalmente feitos para outra coisa, tipo o Ozempic, ele foi criado para diabetes e as pessoas usam para emagrecer. Qual é o impacto ético nesse tipo de medicamento? O impacto ético é muito negativo. Por quê? Você vai tirar de pessoas que necessitam daquela medicação, como pacientes com diabetes tipo 2. E também, quando a gente fala no SUS, é uma droga que ainda não é disponibilizada, né, para o SUS, o que seria muito bom. Muito bom. Porque há muitos pacientes com obesidade,
né, que precisam da medicação e não tem. E não tem. Não tem porque, de repente, não tem financeiramente, não tem condições. E é muito caro e cada vez aumentando, né? Mais ainda o preço da medicação, oferta e procura. Então, acaba que esses pacientes que, por mais que sejam uma classe mais baixa, têm a precisão dessa medicação para este fim off-label, como a gente tinha conversado, não tem condições de comprar. E até mesmo a procura muito grande, não consegue achar nas farmácias. Então, é isso que ocasiona o impacto negativo aí do tratamento com essa medicação. É uma medicação fantástica, como você falou, que a gente não está impulsionando, né, a venda ou a compra do Ozempic, mas sim explicar como é que essa droga funciona, por que ela é utilizada, né? E é uma medicação fantástica. Mas, claro, você precisa da prescrição, você precisa de profissionais trabalhando em conjunto para poder ter uma boa ação, né? Porque o que a gente da área da saúde quer? É utilizar algo, seja um suplemento, uma medicação, mas a gente não quer manter aquilo para sempre. Até mesmo porque a gente quer o mais natural possível. Eu, por exemplo, nutricionista, vou procurar sempre o quê? Trazer para o meu paciente a alimentação saudável, a reeducação alimentar, como que ele pode, né, como a gente conversou dos chás, qual o melhor método de preparo, como é que ele pode aproveitar o máximo daquele alimento para a saúde dele. Então pronto, então aqui ficaram tiradas as dúvidas, quem quiser saber mais pode entrar no nosso canal aí e fazer a pergunta, tá bom? E aí, na semana que vem, eu volto com mais um programa Ciro Santos Convida e eu quero agradecer demais a você. Eu que agradecer. Muito obrigado por tirar essas dúvidas todas nossas e sábado que vem Ciro Santos Convida novamente, TVC às 19h30. Eu aguardo vocês. Programa Ciro Santos Convida.